Olá, povo de Deus, a paz de Cristo, o amor de Maria a todos, aqui é o Felipe. Bom, há algum tempo eu já vim pensando em fazer uma série de vídeos sobre moral católica aqui no canal, né? Já falo muito aqui sobre, né, as verdades da nossa fé, né, os dogmas e tal. Só que é importante falar também da doutrina moral, né? Porque se somos católicos, temos que obedecer a igreja em tudo, né? Tudo que ela ensina, inclusive naquilo que ela ensina em termos de moral. Só que ainda estava na dúvida sobre por onde começar. Mas aí, né, como desses últimos dias repercutiu muito o caso lá da menina de 11 anos, grávida de 7 meses, né? Parece que abortaram o filho dela, né? Porque foi feito ontem aqui no dia anterior ao da gravação deste vídeo, né? Estou gravando hoje, 24 de junho de 2022, então ontem seria dia 23 de junho de 2022, né? Acho que fizeram o aborto. Então, isso propiciou o tema perfeito para começar essa série, né? Que é, como já indiquei, o aborto, né? Então, eu falo dessa questão. Como nós católicos devemos nos posicionar diante disso, né? Porque imagino que muitos católicos devem ficar com dúvidas, né, diante de uma situação dessa, né? Uma menina de 11 anos, grávida de 7 meses, como ele deve se posicionar? Então eu vou mostrar aqui a doutrina católica, a razão, né, de, daquilo que a igreja nos ensina acerca do aborto, né? Então, primeiro caso, né, primeira coisa que tem que ficar claro para todos os católicos, né, que nós católicos somos a favor da vida. Nós pregamos o evangelho da vida, porque seguimos o Senhor da vida, que é nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu para nos dar a vida, né? Primeiro isso. Então, se pregamos o evangelho da vida, nós não podemos apoiar a morte. Então, se aborto é morte, então nós católicos não podemos apoiar o aborto. Então, a primeira coisa tem que ficar claro. Católico não apoia aborto. Católico está do lado da vida, não do lado da morte. Né? Então, eu vou... tá aqui a cena para a gente poder começar, né? Então, nesse vídeo vai tratar especificamente desses dois casos aqui, ó. Que é previsto aqui no artigo 128 do Código Penal Brasileiro. Né? Aqui, ó. Não se pune o aborto praticado por médico. 1. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante, que é chamado aqui de aborto necessário. 2. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de representante legal. Aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Né? Ou seja, um caso como esse da menina aí de 11 anos. Na verdade, eu não sei ao certo se ela foi estuprada ou não, né? Não sei. Se foi consensual, se ela foi estuprada ou não. Não sei ao certo. Mas vamos supor que foi estuprada. Será que se aplicaria? Seria moralmente aceitável fazer isso? Matar a criança? Na verdade, não. Né? Primeiro, vamos entender aqui a doutrina católica, né? O que a igreja nos ensina acerca deste assunto. Eu vou citar dois documentos. Primeiro, eu vou começar com a encíclica Evangelium Vitae, do Papa São João Paulo II, ou seja, Evangelho da Vida, né? Que é do dia 25 de março de 1995. Ele fala do aborto nesse documento, nos números 58 até 63. Como é um texto grande, eu não vou ler tudo. Eu vou ler o número 62 apenas. Que é o mais importante. Aqui, ó. O magistério pontifício mais recente reafirmou com grande vigor esta doutrina comum. Em particular, Pio XI, na carta Casti Connubii, rejeitou as alegadas justificações do aborto. Pio XII excluiu todo o aborto direto, isto é, qualquer ato que vise diretamente destruir a vida humana ainda não nascida, quer tal destruição seja pretendida como fim ou apenas como meio para o fim. Então, aqui ele está citando, aqui, ó, ele cita aqui de discurso a união médico biológica do Papa Pio XII, um discurso de Pio XII, né? Ele está citando o magistério pontifício anterior, que os papas anteriores ensinaram sobre esse assunto, né? Para mostrar que o que ele está dizendo é o que os papas anteriores ensinaram. Ou seja, ele não está inventando nada novo, está, né, reafirmando aquilo que a igreja já ensinava, né? Então, primeira coisa que já deixa claro, ele diz: Pio XII excluiu todo aborto direto, ou seja, excluiu como moralmente aceitável, todo aborto direto. Né? Ou seja, qualquer ato que vise diretamente, ou seja, que qualquer deliberadamente destruir a vida humana ainda não nascida. Né? Qualquer ação deliberada com o objetivo de matar a criança que está no ventre materno. Seja ela pretendida como fim ou apenas como meio. Então veja, isso aqui, ó, apenas como meio. Quer dizer, então o aborto, mesmo que seja apenas um meio para se alcançar qualquer fim que seja, ele é imoral. Veja que não se especifica fim, então é qualquer fim que seja. Então, mesmo que esse fim seja salvar a vida da gestante, ainda assim é imoral. João
João 23 corroborou que a vida humana é sagrada, porque desde seu despontar, empenha diretamente a ação criadora de Deus. O Concílio Vaticano II, como já recordado, condenou o aborto com grande severidade. A vida deve, pois, ser salvaguardada com extrema solicitude desde o primeiro momento da concepção. O aborto e o infanticídio são crimes abomináveis, né? Então, aqui, do Papa São João 23, ele está citando aqui, ó, Matéria de Magistra, número 3, e do Vaticano II, ele cita o Gaudium et Spes, número 51, né? A disciplina canônica da Igreja, desde os primeiros séculos, puniu com sanções penais aqueles que se manchavam com a culpa do aborto. E tal praxe, com penas mais ou menos graves, foi confirmada nos sucessivos períodos históricos. O Código de Direito Canônico de 1917, para o aborto, prescrevia a pena de excomunhão. Também a legislação canônica, há pouco renovada, ou seja, o Código de 83, Código de Direito Canônico de 83, o atual, né? Continua nesta linha, quando determina que quem procurar um aborto seguindo seu efeito incorre em excomunhão late sentença. Né? Isto é, automática. Isso aqui está citando aqui, ó, Código de Direito Canônico no cano 1398. Né? Então, incorre em excomunhão automática. Quem procura o aborto seguindo seu efeito, ou seja, tem que ser o aborto consumado, tem que ter a morte do feto. Incorre em excomunhão automática. Só que, ó, a excomunhão automática recai sobre todos aqueles que cometem este crime com conhecimento da pena, incluindo também cúmplices sem cujo contributo o aborto não se teria realizado. Ou seja, é punido com excomunhão automática, né? Quem pratica o aborto sabendo que vai ser excomungado. A pessoa tem que ter plena consciência da gravidade do que está fazendo. Né? Ninguém vai ser excomungado por uma coisa que a pessoa fez sem ter o real conhecimento da gravidade, né, do que fez. Né? E nessa pena se inclui também os cúmplices, as pessoas que auxiliaram a praticar o aborto. Pessoas que auxiliaram, que seriam pessoas sem as quais o aborto não poderia ser feito. Né? Com uma sanção assim reiterada, a Igreja aponta este crime como um dos mais graves e perigosos, incitando deste modo quem comete a ingressar diligentemente pela estrada da conversão. Na Igreja, de fato, a finalidade da pena de excomunhão é tornar plenamente consciente da gravidade de um determinado pecado, né? E, consequentemente, favorecer a adequada conversão e penitência. Ou seja, quando a Igreja pune com excomunhão, não é simplesmente porque a Igreja é má, porque quer punir, não, é para mostrar a gravidade do que faz. Né? É para mostrar como o aborto é um crime grave. Se você for para pensar, o crime de homicídio é um crime grave, mas a lei canônica da Igreja não pune homicídio. Por quê? Porque o homicídio já é punido na lei de todos os países. Qualquer país que você for, qualquer lugar que você for, homicídio é crime na lei daquele país, naquele lugar. Né? Ali já na lei secular, né? na lei do Estado. Né? Agora, o aborto não, tem país onde é legalizado, infelizmente. Né? Então, como o aborto não é punido em todos os países, em lugar onde é legalizado, então a Igreja pune com excomunhão, para deixar claro, para mostrar como é grave este crime. Né? Ou seja, é uma pena com uma medida educativa, para conscientizar o católico da gravidade do aborto. Né? Frente a semelhante unanimidade na tradição doutrinal e disciplinar da Igreja, Paulo VI pôde declarar que tal ensinamento não conheceu mudança imutável, ou seja, a doutrina católica sobre o aborto é a mesma, desde sempre e continuará sendo a mesma. Ou seja, a Igreja Católica não aceita, a Igreja Católica nunca aceitou, não aceita e nunca vai aceitar o assassinato de crianças no ventre materno, que é o aborto. A Igreja sempre manteve esse ensinamento e sempre vai continuar. Portanto, com a autoridade que Cristo conferiu a Pedro e a seus sucessores, em comunhão com os bispos que de várias repetidas formas condenaram o aborto, e que na consulta referida anteriormente, apesar de dispersos pelo mundo, afirmaram unânime consenso sobre esta doutrina, declara que o aborto direto, isto é, querido como fim ou como meio, constitui sempre uma desordem moral grave. Enquanto morte deliberada de um ser humano inocente, tal doutrina está fundada sobre a lei natural, sobre a palavra de Deus escrita, é transmitida pela tradição da Igreja, ensinada pelo magistério ordinário universal. Nenhuma circunstância, nenhum fim, nenhuma lei no mundo poderá jamais tornar lícito um ato que é intrinsecamente ilícito, porque é contrário à lei de Deus, escrita no coração de cada homem, reconhecível pela própria razão e proclamada pela Igreja. Ou seja, resumindo, São João Paulo II é bem claro, o aborto direto, ou seja, o aborto que é querido, que é desejado, como fim ou um meio para se atingir um fim, é sempre uma desordem moral grave, ou seja, sempre é um pecado grave. Não existe situação em que o aborto seja moralmente aceito. Não existe situação em que o aborto não é pecado. Não, sempre é pecado. Né? E ainda mais claro quando ele diz que não tem nenhuma circunstância, né, nenhum fim, nenhuma lei no mundo pode jamais fazer com que o aborto seja lícito. Não existe circunstância onde o aborto vai ser lícito. Não existe nenhuma finalidade
que pode tornar o aborto lícito. Ou seja, nenhuma finalidade, nem mesmo a vida, salvar a vida da gestante, torna o aborto lícito. O aborto direto. Torna lícito você matar deliberadamente a criança no ventre materno. Né? Nenhuma lei no mundo pode fazer isso. Então, nem, mesmo que o aborto seja legalizado, né, na lei de um determinado país, ainda assim continua sendo algo imoral. Só porque a lei permite não quer dizer que seja moral. Né? Então, o ensino de São João Paulo II aqui é bem claro. E o Catecismo da Igreja Católica ensina a mesma coisa aqui. Ó. A partir do parágrafo 2270, vai falar sobre o aborto. Né? Vai no mesmo ensinamento. Aqui, ó. A vida humana deve ser respeitada e protegida veja, de modo absoluto, ou seja, não admite exceções. Quer dizer, não existe situação em que a igreja admite você não proteger a vida humana. Não existe situação em que você pode deliberadamente matar um ser humano. Entendeu? A partir do momento da concepção. Desde o momento de sua existência, devem ser reconhecidos a todo ser humano os direitos da pessoa, entre os quais o direito inviolável de todo ser inocente à vida. Então, o direito à vida deve ser protegido desde o ventre materno. Desde a concepção do ventre materno. Né? Não existe situação em que seja lícito matar alguém. Ah, mas e a legítima defesa? Cara, primeiro, a legítima defesa ainda é pecado. O fato de ser legítima defesa, ou seja, por um motivo de força maior, digamos assim, e ter sido algo não deliberado, né, só atenua a gravidade, mas não deixa de ser pecado. Né? Vou falar sobre a legítima defesa em outro vídeo, né? E não tem nada a ver com aborto, nem mesmo com aborto seria o aborto em caso de gravidez de risco, porque no caso da legítima defesa, você bate a legítima defesa, você tem um bandido ameaçando a vida de um inocente. No caso da gravidez de risco, não. Não é a criança em si que está que está ameaçando a vida da mãe. Não. É alguma circunstância, algum problema de saúde que está ali junto com a gravidez, enfim. Alguma outra circunstância que está criando esse risco da gravidez. Segundo, quando você mata em legítima defesa, é uma coisa não deliberada, não é pensada, né? Ninguém delibera antes de matar em legítima defesa. Ninguém. Porque quando você vê o bandido ameaçando a vida do inocente, você tem que agir. Você não tem como você parar para pensar, decidir o que vai fazer. Não, você tem que agir naquele momento. Ou faz alguma coisa, ou o bandido mata o inocente. Né? Ninguém pensa antes de matar em legítima defesa. Agora, o caso do aborto em gravidez de risco é uma coisa deliberada. É sempre quando alguém toma a decisão de fazer isso, é sempre algo deliberado. A pessoa pensou antes de tomar a decisão, teve possibilidade de pensar, de ponderar, né? Enfim. Então, continuando. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Continuando. Antes de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que saísses do seio da tua mãe, eu te consagrei. Jeremias 1,5, né? Vós conheceis já a minha alma, e nada do meu ser vos era oculto, quando secretamente era formado, modelado nas profundidades da terra. Salmo 139,15. A igreja afirmou desde o século I a malícia moral de todo aborto provocado, e esta doutrina não mudou, continua invariável. O aborto direto, isto é, querido como fim ou como meio, é gravemente contrário à lei moral. Então, aquilo que São João Paulo II já tinha falado, o aborto direto, ou seja, o aborto que é desejado, é intentado, né, quando a pessoa quer fazer o aborto, seja como um fim, seja o aborto é o fim último, ou mesmo quando esse aborto é apenas um meio para se atingir algum fim, como por exemplo salvar a vida da gestante. É gravemente contrário à lei moral. Então, é ilícito, é moralmente ilícito fazer o aborto, mesmo que seja como um fim. E veja que, tanto aqui como no documento do Papa São João Paulo II, aqui, ó, um fim ou como meio, e aqui também, ó, querido como fim ou como meio, tanto num como outro, não se especifica como meio para quê, então é de modo genérico, como fim ou como meio, então como meio para o que quer que seja, que não é especificado. Então, qualquer que seja o fim, se o meio é o aborto, se ter o aborto como meio é algo imoral, entendeu? Não matarás o embrião por meio do aborto, nem farás que morra o recém-nascido. Isso aqui é uma citação da Didaquê. Deus, Senhor da vida, confiou aos homens para que estes desempenhassem de um modo digno dos mesmos homens o nobre encargo de conservar a vida. Esta deve, pois, ser salvaguardada com extrema solicitude desde o primeiro momento da concepção. O aborto e o infanticídio são crimes abomináveis. Está na Gaudium et Spes. Tá vendo? As notas, vai ver. Para conferir aqui as notas, né? 47 e 48. Didaquê 2.2,
Concílio Vaticano II, Gaudium Spes 51. Muito bem. Então, aqui, ó, a colaboração formal num aborto constitui falta grave. A Igreja pune com a pena canônica da excomunhão este delito contra a vida humana. Quem procurar o aborto, seguindo seu efeito, né, efecto certo, não sei como a gente pronuncia isso na Latina, incorre excomunhão lato sentença, isto é, pelo mesmo fato se cometeu o delito, ou seja, excomunhão automática, nas condições previstas pelo direito. Quer dizer, tem que procurar o aborto, tem que ter o resultado e tem que ter conhecimento da pena, né? Que na nota 50 ele traz o cano 1314. É exatamente quando fala da questão de ter o conhecimento da pena, etc, né? Ter a plena consciência da gravidade, as coisas todas, né? A Igreja não pretende, deste modo, restringir o campo da misericórdia, simplesmente manifesta a gravidade do crime cometido, o prejuízo irreparável causado ao inocente que foi morto a seus pais a toda a sociedade. Ou seja, quando a Igreja pune com excomunhão, a Igreja não quer restringir a misericórdia, não quer simplesmente punir, não. Isso, como eu já falei, tem uma finalidade educativa. Quando a Igreja pune com essa pena, é para mostrar a gravidade do aborto, né? Porque é um prejuízo irreparável, né? Uma vida inocente que foi tirada, né? É um prejuízo irreparável para essa vida, porque uma vida que foi tirada não tem como ser trazida de volta. E também aos pais dessa criança morta, a toda a sociedade. Porque acontece muito, né? Quando se acontece um aborto, principalmente a mãe, né? Fica com trauma do aborto. Tem que carregar na consciência, né? O trauma de ter matado um filho. De ter tido um filho seu assassinado, enfim. O inalienável direito à vida, por parte de todo indivíduo humano inocente, é um elemento constitutivo da sociedade civil e da sua legislação. Os direitos inalienáveis da pessoa deveriam ser reconhecidos e respeitados pela sociedade civil e pela autoridade política. Os direitos do homem não dependem nem dos indivíduos, nem dos pais, nem mesmo representam uma concessão da sociedade do Estado. Pertencem à natureza humana e são inerentes à pessoa, e em razão do ato criador que lhe deu origem. Entre estes direitos fundamentais deve aplicar-se o direito à vida e à integridade física de todo ser humano, desde a concepção até a morte. Desde o momento em que uma lei positiva priva determinada categoria de seres humanos da proteção que a legislação civil deve conceder-lhes, o Estado acaba por negar a igualdade a todos perante a lei. Quando o Estado não põe a sua força ao serviço dos direitos de todos os cidadãos, em particular dos mais fracos, encontram-se ameaçados os próprios fundamentos do Estado de Direito. Como consequência, o respeito da proteção que deve ser garantido ao nascituro, desde o momento de sua concepção, a lei deve prever sanções penais apropriadas para toda violação deliberada de seus direitos. Aqui, deixa eu ver aqui as notas. 52, 53. Congregação para aqui, está citando os números 52 e 53, está citando Congregação para a Doutrina da Fé, instrução do Vitae número 3. Né? Outro documento que trata desse assunto, a questão do aborto. Tem vários documentos da igreja que falam sobre essa questão do aborto. Tem também a declaração sobre aborto provocado da Congregação para a Doutrina da Fé. Eu não vou ler todos os documentos aqui porque o vídeo é muito longo. Então, aqui ó. Então veja, a posição da igreja. A igreja coloca que o direito à vida é um direito inalienável da pessoa, né? Não depende da pessoa, nem dos pais, é algo inerente ao ser humano, nem mesmo é uma concessão do Estado, da sociedade, é algo inerente ao ser humano, que todos devem proteger, né? E ele coloca isso que é interessante, isso aqui que é colocado aqui, ó, que desde o momento em que uma lei positiva priva determinada categoria de seres humanos da proteção que a legislação civil deve conceder, o Estado acaba por negar a igualdade a todos perante a lei, né? Ou seja, uma lei positiva é uma lei permissiva, né, digamos assim. Uma lei, por exemplo, desde o momento que uma lei permite o aborto em certas circunstâncias. Aí está privando, no caso, os bebês ainda não nascidos, né, os nascituros, do direito à vida. Acaba por negar a igualdade de todos perante a lei. Então, a legalização do aborto, a permissão do aborto, a defesa do aborto, acaba sendo uma forma de preconceito contra o nascituro. É uma discriminação contra o nascituro. Porque quando se dá o direito de matar a criança que ainda não nasceu, né,
sem o motivo justo, não há um motivo justo, né? Para se preferir, para se preferir, para se achar que se pode matar aquela criança, considerar alguém o direito de matar essa criança. Então, se está fazendo uma preferência arbitrária pela vida da mãe, não é? Pela vida da mãe, se preterindo de maneira arbitrária, ou seja, rejeitando de maneira arbitrária a vida do feto, dando menor valor de uma maneira arbitrária à vida do feto. Arbitrária por quê? Porque não há motivo justo. Não há nada que justifique você dizer que a vida do feto vale menos que a vida da mãe. A vida do nascituro vale menos que a vida da mãe, né? Não existe motivo justo para dizer isso. Não há um critério que justifique isso, né? Você dizer que a vida do nascituro tem menor valor que a vida da mãe. Que por isso você pode tirar a vida do nascituro, mas a da mãe não, né? Uma vez que deve ser tratado como pessoa desde a concepção, o embrião terá de ser defendido na sua integridade, tratado e curado na medida possível como qualquer outro ser humano. Desde a concepção, porque desde a concepção há vida, né? Aí é um ser humano, a partir do momento que o espermatozoide fecunda o óvulo, já se forma um outro ser humano, porque ali naquele momento da fecundação, né, o DNA do pai se junta com o DNA da mãe se forma um novo DNA, né? Ali naquele momento já passa a ser uma nova vida, um novo ser humano, porque é outro DNA, outro código genético. Por isso que desde a concepção deve defender a vida, né? Desde o primeiro momento da concepção. E é por isso que o ensinamento da Igreja Católica é esse há 2000 anos e vai continuar sendo esse. Aborto é assassinato. Tirar a vida, né, de uma criança no ventre materno é assassinato. Isso não é saúde pública, isso é assassinato, né? E eu falo sem medo, né? Podem me criticar, mas eu vou falar. Quem defende aborto, quem faz aborto, quem manda fazer aborto, tá com as mãos sujas, tem as mãos sujas de sangue inocente. E vai ter que prestar conta de cada vida que foi ceifada, cada uma dessas vidas inocentes. Foram ceifadas sem mesmo ter a possibilidade de defesa, sem nem ter nascido, diante do tribunal do justo juiz que é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele há de cobrar todas essas vidas inocentes que foram ceifadas. Continuando, o diagnóstico pré-natal é moralmente ilícito, desde que respeite a vida e a integridade do embrião ou do feto humano e seja orientado para sua defesa e cura individual. Mas está gravemente em oposição com a lei moral se previr, em função dos resultados, a eventualidade de provocar um aborto. O diagnóstico não pode ser equivalente a uma sentença de morte. Ou seja, o diagnóstico pré-natal ele é moralmente ilícito se ele não é usado, se o médico não vai usar isso para dizer que tem que matar a criança na barriga da mãe. Por quê? Esse diagnóstico não pode ser equivalente a uma sentença de morte. Se o médico usa isso para falar que tem que matar a criança, que tem que abortar, então esse diagnóstico se transformou numa sentença de morte contra o inocente. Algo que é completamente injusto, né? Deve considerar-se lícitas as intervenções no embrião humano sempre que respeitem a vida e a integridade do mesmo e não envolvam para eles riscos desproporcionados, antes tendo em vista a sua cura, as melhorias das suas condições de saúde ou sua sobrevivência espiritual. Individual, perdão, li errado. Sobrevivência individual. É moral produzir embriões humanos destinados a serem explorados como material biológico disponível. Certas tentativas de intervenção no patrimônio cromossomático genético não são terapêuticas, mas tem sexta a produção de seres humanos selecionados segundo o sexo ou outras qualidades pré-estabelecidas. Tais manipulações são contrárias à dignidade pessoal do ser humano, à sua integridade e à sua identidade única e irrepetível. Então, até aqui a gente já viu a doutrina da igreja, que é clara, né? A igreja não aceita aborto em nenhuma hipótese. E se a igreja não aceita aborto em nenhuma hipótese, então, daí já fica claro. O católico não pode aceitar o aborto em nenhuma hipótese. Né? Ah, mas naquelas duas situações, né? Gravidez resultante de estupro, né? E o aborto em caso de gravidez de risco. Vamos conversar sobre isso agora. Vamos começar primeiro pela gravidez resultante de estupro, né? Isso aqui é uma crueldade sem tamanho, uma injustiça sem tamanho, né? Por quê? Por quê? Quando ocorre o estupro, aqui no Brasil não existe pena de morte. O estuprador, ele vai, se ele for preso, ele vai for julgado, for indiciado, ele vai pegar no máximo alguns anos de cadeia, né? Vou mostrar aqui, ó, no mesmo código penal, estabelece a pena para o estupro. Aqui, ó, artigo 213. Estupro, artigo 213. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal
Ao praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Pena, reclusão de 6 a 10 anos. Se a conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 anos, uma, né, ou maior de 14, ou seja, até de 14 a 18, reclusão de 8 a 12 anos, né? Se a conduta resulta morte, reclusão de 12 a 30 anos, no nosso caso, né? Mais adiante, no artigo 217, tem o estupro de vulnerável, que é o quê? Tem conjunção carnal. Ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Por exemplo, caso de uma menina de 11 anos, de 10 anos, né? Como também teve outros. 14 anos. Menor de 14 anos. Pena, reclusão de 8 a 15 anos. Parágrafo primeiro. Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput, ou seja, isso daqui, né? Com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem necessário discernimento para a prática do ato, ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência. Então, é também estupro de vulnerável praticado contra uma pessoa que não tem como oferecer resistência, uma pessoa que não pode dar seu consentimento, enfim. Então, pena 8 a 15 anos. No caso do outro estupro, de uma pessoa adulta, 6 a 10 anos. Então, no caso de estupro, a gente pode ver que o estuprador, estamos falando, né? E se tratando aqui no caso de uma gravidez, de um estupro que resultou numa gravidez, estamos falando de uma mulher, de um estupro que a vítima continuou viva. Então, nesse caso, o estuprador vai pegar no máximo 15 anos de cadeia, né? Que seria no caso do estupro de vulnerável. No máximo, ele vai pegar 15 anos de cadeia. Aí, só que, se faz um estupro, perdão, um aborto, a mulher fica grávida com o resultado de um estupro, aí vai lá e aborta, o que acontece? O estuprador vai pegar 15 anos de cadeia no máximo e vai sair da cadeia. Vai continuar vivo. O estuprador que é culpado. Agora aquela criança que foi gerada por esse estupro, que é inocente. Tão inocente, tão vítima como o tamanho dela, que não tem culpa alguma da maneira como foi gerada, como foi concebida. Essa criança vai pagar com a vida. Que justiça pode haver nisso? O inocente pagando com a vida pelo crime de outro? O inocente que sequer nasceu, que sequer tem possibilidade de se defender. Que justiça pode haver nisso? Né? Não há justiça nisso. Isso é crueldade. Não se pode punir um inocente com a morte pelo crime de outro. Entendeu? O crime de uma pessoa não pode custar a vida do outro, a vida de um inocente. A punição de um culpado não pode custar a vida de um inocente. Então, já dá pra ver que então, não dá pra gente tolerar o aborto nesse caso de estupro. É uma crueldade sem tamanho, né? Aí vai vir aqueles argumentos dizer que não, mas a mulher não tem que criar criança. Se ela não vai conseguir criar criança, ela vai ter que conviver com o trauma do estupro. Ela não vai ter condições psicológicas de criar criança. Cara, primeiro, se a mãe não quiser criar criança, ela pode entregar para adoção. Ou para uma outra família que possa criar. Então, isso não justifica matar a criança. Entendeu? Não justifica matar. Ela pode entregar para outra pessoa, outra família, ou entregar para adoção, ou para uma família que possa criar. Não é justificativo para matar. Não é necessário matar para que a mãe não tenha que criar a criança. E mesmo que a mãe tivesse que criar a criança, a mãe pode criar a criança. Isso não vai fazer ela ter trauma do estupro. Porque alguns vão dizer assim, não, mas se ela tiver que a criança, olhando para aquela criança, ela vai ficar lembrando do estupro, vai sofrer com isso. Não, claro que não. Na verdade, a criança às vezes pode até ajudar a mãe a superar o trauma do estupro. Né? Para mostrar isso, eu vou mostrar uma coisa interessante que eu achei aqui, um testemunho, né? Para mostrar que, sim, uma mulher que ficou grávida como resultado de um estupro, ela tem condições de criar o filho, de ser uma boa mãe, de criar esse filho e de amar esse filho, né? É um testemunho que eu achei interessante, né? É de uma mulher que ela foi estuprada, sofreu um estupro coletivo, ficou grávida e ela se recusou a abortar, né? Tá aqui, ó. Tá em inglês, eu vou traduzir aqui para o tradutor do Google, né, para poder ler.
Meu filho, conceber estupro é a maior bênção da minha vida. Foi publicado, o nome da mulher é esse aqui, ó, Paula Peito, publicado no dia 5 de junho de 2020. Eu vou deixar o link desse texto aqui na descrição. O presente, aqui ó, um presente de todo o coração e honroso de Deus. É isto que o nome do meu filho, que foi concebido em estupro coletivo, significa. Sofri trauma na noite que ele foi concebido. Não há como negar a existência de trauma depois que dois homens apontam uma arma para sua cabeça e, né, de viola de todas as formas imagináveis. Honestamente, quando eles terminaram comigo, eu não tinha certeza de por que Deus poupou minha vida. Então, o trauma foi grande, né? Minha alma meio que se fechou e eu vivi em um perpétuo estado de luto. O tempo todo, um membro do clero da igreja que eu frequentava, não sei qual é a igreja, né? Na época, me empurrou sem parar para tomar a pílula no dia seguinte, com uma pílula abortiva, né? Naquela época, eu não tinha certeza de como me sentir em relação ao plano B, mas sabia o suficiente para saber que poderia impedir que uma única pessoa humana se implantasse no útero durante seu estágio embrionário. Então decidi não aceitar e evitei as inúmeras mensagens de texto e telefonemas do clérigo. Ignorei as mensagens de voz com a mesma pergunta repetida. Há uma pequena janela de tempo aqui. Você já pegou? Né? Principalmente eu abracei meu gatinho corpulento e chorei, enquanto eu orava e perguntava a Deus por que ele permitiria que a tortura que sofri naquela noite continuasse, permitindo que eu sobrevivesse. Senti-me desagradável, esgotada, como se nunca mais fosse ser inteira, nunca mais seria limpa, nunca mais experimentaria a alegria ou sensação de ter um propósito novamente, e senti que não tinha motivos para continuar vivendo. Consegui passar pelas consultas médicas, exames e tratamentos proativos de DST que recebi, caso tivesse sido exposto a alguma doença. Sofri os terríveis efeitos colaterais da profilaxia pós-exposição, PEP, destinada a prevenir a transmissão HIV. Passei pelos movimentos nesta nova e anormal existência da qual não queria fazer parte, e então notei os mesmos sinais reveladores que experimentei uma vez antes. Quando experimentei uma gravidez não planejada que acabou em um aborto espontâneo, quer dizer, um aborto que não foi provocado, né? Não foi intencionado, ninguém quis que o aborto acontecesse. Antes desse. Já teve, né? Antes dessa situação que ela tá narrando aqui, né? Honestamente, eu só sabia, mas eu tinha que ver para acreditar. Foi assim que acabei na Walgreens, devolvendo o plano B, que era o apelo do dia seguinte, eu vi que essa farmácia já foi, né? Que havia comprado para mim, e trocando por uma caixa de teste de gravidez. O caixa me olhando como se soubesse que não era assim que funcionava. Alguns minutos depois, eu estava sentada no banheiro, segurando o bastão branco, observando de perto, quando grávida apareceu na pequena tela digital. Eu sorri. Eu sorri tão grande. Naquele momento eu soube, sem sombra de dúvida, que Deus tinha me visto. Ele viu cada momento torturante do estupro coletivo que me quebrou. Ele me viu enquanto eu chorava. Ele me viu enquanto eu não queria nada mais do que ser arrastado para o oceano da minha dor. Deus deu um propósito à dor que eu suportei. Ele me deu uma razão para viver. Ele me deu o maior presente de amor e alegria que eu poderia imaginar, a oportunidade de ser mãe de um bebê perfeito. Por mais que eu quisesse, as lutas que enfrentei não desapareceram. Depois de descobrir que eu estava grávida e me recusar a pensar em fazer um aborto, o membro do clero que queria que eu tomasse o plano B parou de falar comigo. À medida que a notícia se espalhava pela igreja, algumas pessoas seguiram esse exemplo e pararam de falar comigo, mas a maioria uniu forças e começou a me pressionar constantemente para fazer um aborto. Eles me disseram uma e outra vez que meu bebê era mau, uma cria de Satanás, uma lembrança permanente do estupro. Nem mesmo pessoa nojenta, um erro, a razão exige aborto no caso, né? E assim por diante. Até conversa típica de abortista, né? Pra defender o aborto nesse tipo de situação, né? Essas foram as coisas mais gentis que eles me disseram. É mais gentil. Se isso é mais gentil, imagino que o que foi menos gentil, né? Não posso contar o número de vezes que me disseram que eu não seria capaz de amá-la porque fui vítima de estupro, né? É bem típico de abortista falar isso, né? Pra justificar o aborto nesse caso de estupro, né? É, a foto dela com o bebê, né? Suas vozes eram tão altas e dolorosas e eram incessantes. O que eles nunca perceberam é que eu, a pessoa que cuidou de todos os seus filhos, foi almoçar com eles, ouviu suas lutas e consolou-os. Fez refeições para suas famílias após seus próprios nascimentos, mortes, cirurgias. Passeava em suas casas, era uma boa amiga para ele. A quem eles consideravam um anjo disfarçado. Fui concebido em estupro quando minha mãe biológica foi estuprada com uma faca em 1991.
A pessoa que ele estava tentando tão arduamente convencer de que a natureza inerentemente maligna do que eles chamavam de bebês de estupro de Satanás foi concebida em um estupro. A pessoa que eles estavam tentando convencer tão arduamente, estava tentando tão arduamente convencer sobre a natureza inerentemente maligna do que eles chamavam de bebês de estupro de Satanás, foi concebida em um estupro. E eu não demonstrei nenhuma das características horríveis que eles me disseram que meu filho teria. Ao mesmo tempo, eu estava recebendo suas ligações, mensagens ininterruptas, me empurrando para agendar uma consulta de aborto e comecei a ter sangramento intenso. Demorou, né? Demorou meses para determinar que eu tinha contraído uma infecção como resultado do estupro. E quando a infecção tomou conta do meu corpo, o sangramento tornou-se cada vez mais pesado. Foi a experiência mais traumática, soluçar e implorar a Deus que, por favor, poupe a vida do meu filho, do meu bebê, que o faça forte, que o ajude a aguentar. E então receber uma mensagem de texto que, inevitavelmente, diria algo como: você precisa se apressar e livrar do bebê diabo. Ser estuprado por uma gangue não era nem de longe tão ruim quanto suportar esse tipo de ódio traumático, ou seja, de gente querendo que ela mate o bebê. Ou seja, para ela, ter gente querendo que ela assassinasse o bebê que ela carregava no ventre era muito pior, né, do que ser estuprada. Muito pior do que o trauma do estupro, né? Esse tipo de gente querendo que ela matasse o bebê, né? Quando a infecção foi finalmente descoberta, a enfermeira foi intencionalmente vaga quando me ligou para me dizer que eles estavam pedindo antibióticos que eu precisava começar imediatamente. Ela não queria me aborrecer, mas como milênio, pesquisei o nome da infecção no Google e vi sobre as maneiras pelas quais ela complicava a gravidez. Estava em um site médico respeitável, estava a janela típica em que essa infecção causaria trabalho de parto prematuro. Eu estava no último pedaço dessa janela. Ao filho dela, né? Levou semanas de várias rodadas de tratamentos com antibióticos para livrar meu corpo da infecção. Chorei de medo até que o sangramento parou. E quando finalmente parou, por 20 semanas, chorei lágrimas de agradecimento. E Deus continuava protegendo meu bebê. E apenas uma semana depois, descobri que ele era um menino. No momento em que o ultrassonografista disse: "Ah, Paula, este é um menino", eu me emocionei e disse a ela que meu nome era Caleb. Quando as pessoas tentavam falar comigo sobre aborto, eu dizia a elas que Caleb e eu estávamos indo muito bem, que eu não podia esperar para ver seu rosto, abraçá-lo e ser sua mãe. Eu estava literalmente chamando pelo nome por semanas e ainda não podia ir à igreja sem que me dissesse que não era tarde demais para consertar isso, ou seja, para fazer o aborto. Recebi ofertas de muitas pessoas, incluindo uma mulher rica que queria me ajudar entre aspas, né, financiando uma viagem ao Novo México para o aborto tardio. Não importava Não importava que ele estivesse bem além da idade de viabilidade. Não importava que eu deixasse claro desde o início que eu não queria fazer um aborto. Não importava que eu o amasse com cada fibra do meu ser. Ele foi concebido em estupro. E para eles, isso significava que ele não era digno o suficiente para respirar. Por esse padrão, nem eu. Né? Porque ela também foi concebida por um estupro. Né? Essa foi uma época tão difícil. Chorei muito e me agarrei ao conhecimento de que Deus não faz pessoas descartáveis e sua luz sempre superou as trevas. Né? Eu uso muito essa palavra para descrever meu menino. Ele era o bebê mais feliz que eu já havia visto e continua sendo a criança mais alegre. Aos 2 anos e meio, adora dar abraços e beijos. Ele me colhe flores silvestres no quintal, me pede para fazer desenhos para as pessoas, porque diz que quer fazê-los felizes. Ele adora bebês e quer ser um médico super-herói quando crescer. Caleb adora rezar e reza todos os dias para que as mamães sejam amadas e para que os bebês em suas barrigas estejam seguros. Sabendo em primeira mão como é difícil se curar do trauma do estupro, e como é difícil resistir à coerção daqueles que pressionam as mulheres a abortar, olhe para meu filho, orando para aqueles que estão agora na mesma época de provação que vivemos atrás, e eu choro. Os Deus são sempre maiores, sempre melhores, sempre para o nosso benefício. Agora eu sou diretor executivo da Hope After Rape Conception, um ministério para sem fins lucrativos, com a missão de ajudar ganhos de estupro, mas que foram concebidos e engravidaram por causa de estupro, né? E nossos filhos, porque Deus me chamou para apoiar outras pessoas que estão trilhando este caminho da maternidade após o estupro. Muitas vezes, exatamente como eu precisava de apoio. Você pretendia me prejudicar, mas Deus me planejou para o bem realizar o que está sendo feito agora, a salvação de muitas vidas. Gênesis 50:20. Nossa história não é triste. É verdade que é marcada pelo trauma, mas não é triste. Nossa história é aquela que fala pelo amor ilimitado e redentor de Deus.
que me viu nas profundezas do meu desespero e me deu a maior bênção da minha vida. Uma criança concebida em um estupro coletivo. Uma criança que muitas pessoas consideravam descartável. Uma criança que salvou minha vida. Uma criança que sempre foi destinada a ser meu presente de Deus. De todo o coração. Muito bonita a história, né? Então, aqui, para quem fala que, né, no caso de estupro, ela não conseguiria amar a criança, teria que apontar. Não. A história de uma mãe que ficou grávida por resultado de um estupro coletivo. Ela não abortou, né? Teve o filho. E o filho, ela tem como uma bênção de Deus. Né? Aqui, ó. Essa frase que é interessante. Ó. Deus me deu um propósito, a dor que eu suportei. Ele me deu uma razão para viver. Ele me deu o maior presente de amor e alegria que eu poderia imaginar. A oportunidade de ser mãe de um bebê perfeito. Ou seja, ela foi vítima de um estupro. O trauma era grande. Mas esse filho que veio como resultado desse estupro, ela viu como uma bênção de Deus. Uma razão que Deus lhe deu para ela continuar vivendo. O filho, ter esse filho, criar esse filho é uma razão para continuar vivendo. Então, ou seja, o filho que é fruto de um estupro, longe de ser um peso para aquela mãe estuprada, esse filho pode ser uma razão para essa mãe continuar vivendo. E para lutar para superar o trauma do estupro. Como essa mãe fez. Né? Então, vê que realmente não se justifica, né? Porque a gravidez resultante de estupro não justifica matar a criança, né? Não tem justificativa. Lógico, as duas vidas têm que ser salvas, né? Da mãe e da criança, as duas vidas têm que ser protegidas. A criança tem que ser salva, não pode ser morta. A mãe tem que receber os necessários cuidados, acompanhamento psicológico para poder também, né, ajuda psicológica para lidar com o trauma. O que não se pode é tirar as duas vidas, né? O que não se pode é tirar uma vida. Nenhuma vida, né? Muito bem. E no caso de uma gravidez de risco, né? Vou pegar aqui a página. Que é o outro caso aqui do artigo 128, né? Aqui, ó. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Primeiro, a decisão sobre a vida e a morte de alguém tem que estar nas mãos de Deus, não nas mãos do médico. Preciso lembrar que a função de um médico é salvar vidas e não tirar, não matar. Então o médico deve trabalhar para que as duas vidas sejam salvas. A da gestante e a da criança. E se alguém tiver que morrer, que seja Deus a decidir. Não o médico. As duas vidas devem ser entregues nas mãos de Deus. Tá, mas alguém pode dizer, mas como que eu vou argumentar isso para alguém que não acredita em Deus? É, verdade. Mas então há outros argumentos que a gente pode usar. Pensa, primeira coisa, se a medicina não der certeza, não dá certeza a respeito da morte, se o resultado da morte não é 100% de certeza, então quer dizer que é só uma possibilidade. Se o resultado da morte é só uma possibilidade, logo o resultado da vida também é uma possibilidade. Se o resultado da vida também é uma possibilidade, então é em vista deste resultado, é visando este resultado que os médicos devem trabalhar. Se há possibilidade de salvar as duas vidas, então é isso que os médicos devem procurar fazer, salvar as duas vidas. Primeira coisa. Segundo, qual seria o motivo justo, né? Com base em que se determina que numa situação como essa, quem deve morrer é justamente o feto. É o nascituro, e não a mãe. Com base em que se decide isso? Qual é o critério justo? Entendeu? Qual é o critério justo? Por acaso a vida do nascituro vale menos que a vida da mãe? Por acaso o nascituro ele é menos humano do que a mãe? Não, ele continua sendo humano, né? A única diferença é que ele não nasceu. Todos nós que já nascemos, um dia fomos um nascituro, fomos um feto, um dia estivemos na barriga da nossa mãe, né? Nós nascemos e continuamos sendo a mesma pessoa. O meu DNA que eu tenho hoje é o mesmo DNA que eu tinha quando eu estava na barriga da minha mãe. Era o mesmo DNA. Era a mesma pessoa. Né? Aquele feto que eu era quando estava na barriga da minha mãe é a mesma pessoa que eu sou hoje. Com a diferença que eu nasci e cresci. Mas é a mesma pessoa. O mesmo DNA. Né? Então, não tem um motivo justo para você dizer que quem tem que morrer é o feto e não a mãe. Né? Então, a gente vê que essa escolha de ter que matar o feto justamente nessa história é uma escolha arbitrária. Uma decisão arbitrária. Vamos tirar a vida do feto. Em base em quê? Qual é o motivo para dizer que tem que ser exatamente o feto que tem que morrer?
Né? O nascituro tem que morrer, e não a mãe. Então, se não tem um motivo justo para você dizer que a vida do feto tem que ser tirada e não a da mãe, né? E considerando que ninguém acharia justo tirar a vida da mãe, todo mundo acharia isso um absurdo, né? Até mesmo quem defende o aborto vai achar isso um absurdo. Então, a conclusão é que matar aquela criança não pode ser uma solução justa. Se matar aquela criança não é uma solução justa, e matar a mãe também não é uma solução justa para o problema, então a única solução justa é tentar salvar as duas vidas. É tentar salvar as duas vidas, né? E terceira coisa, quando há uma situação começa, uma gravidez que coloca em risco a vida da gestante, é evidente que você pode minimalizar o problema, né? Ignorar que a gravidez é de risco, né? Sabendo que o feto, aquele na cintura, ele depende da mãe para viver, enquanto ele estiver ali no útero materno, ele depende da mãe viva para sobreviver, né? Então, por esse objetivo, poderia-se dar uma prioridade em tentar salvar a vida da mãe. Veja bem, dar uma prioridade em tentar salvar a vida da mãe, não é? Agora, mas não porque a vida da mãe vale mais do que a do feto, mas porque o feto nasce tudo, enquanto está no ventre da mãe, para ele sobreviver, ele precisa da mãe viva. Poderia se dar uma prioridade de salvar a vida da mãe, mas sem querer deliberadamente tirar a vida do nascituro, do bebê que está na barriga dela. E não se pode decidir deliberadamente matar aquela criança que está no ventre da mãe. Então, pode-se dar uma preferência em tentar salvar a vida, uma prioridade de tentar salvar a vida da mãe, mas sempre que se queira, se decida deliberadamente tirar a vida do bebê, do nascituro. Lógico que disso pode resultar, sim, a morte do bebê, sim, pode. Só que aí seria por um efeito colateral e não como consequência da ação deliberada de alguém. Então, nesse caso, não haveria pecado, porque a vida do feto, a vida do nascituro teria se perdido como uma consequência, como um efeito colateral de tentar salvar a vida da mãe e não de uma ação deliberada de alguém. O que não se pode é deliberadamente tirar a vida daquele bebê, né? Por causa de uma escolha arbitrária pela vida da mãe. Uma escolha arbitrária, que não tem justificativa. Então, vemos que, de fato, nenhuma dessas situações se justifica, né? Então a gente vê, né? O vídeo já tá ficando comprido, para não ficar mais longo, eu vou parar por aqui, né? Como a gente pode ver, a doutrina católica é essa, né? E isso que nós católicos temos que ter em mente. Nós não podemos apoiar o aborto em hipótese alguma. Né? Nem mesmo em caso de estupro, nem mesmo em caso de gravidez de risco. Ah, mas alguém pode objetar ainda. Tá, mas é uma menina de 11 anos, é uma criança. Como é que o corpo de uma criança vai suportar uma gravidez? Cara, o corpo dela suportou até 7 anos. Até 7 meses. Né? Então, vamos olhar para a realidade. Com 7 meses, dá para fazer um parto. E tirar a criança, né? Fazer a criança nascer. Aí, lógico, como ela nasceu prematura, ela teria que ser mantida no incubador, sob tratamento médico, né? Cuidados médicos, até estar em condições de receber alta. Mas seria viável fazer um parto. E a vida dessa criança poderia ter sido salva. Não era necessário matar, era algo totalmente desnecessário. Além de ser cruel assassinar essa criança, né? Então, o fato de essa menina de 11 anos ter conseguido levar essa gravidez até o 7º mês já é prova mais que suficiente de que a criança, na idade dela, consegue levar uma gravidez até um ponto onde seja viável fazer um parto. Né? Até um ponto onde seja viável fazer um parto, seja possível salvar a criança com vida, aquele bebê com vida. Então, mesmo assim, a idade também não justifica ter que matar aquela criança, né? Então, o que deveria ser feito seria correto, é que fizesse um parto e a criança nascesse com vida. Depois disso, se a menina e a família dela não pudesse criar a criança fosse entregue, né? Fosse entregue para adoção ou para alguma família que pudesse criar essa criança, né? Mas não matar a criança. E a menina receber todo o acompanhamento psicológico necessário para poder lidar com o trauma do aborto, né? Ser tratada com amor e carinho, né? Porque as duas vidas importam. Mesmo sendo uma criança, se ela quisesse, ela poderia, lógico, com a ajuda dos pais, com a ajuda de adultos,
Ela poderia criar o filho, né? Então, não há razão que justifique matar essa criança. Justificaria matar aquele bebê. É algo totalmente desnecessário, além de ser cruel. Então, né? Então, é isso, né? Essa é a posição católica. Nós, católicos, temos que ter essa posição. Nós somos a favor da vida, né? Então, nós temos que sempre falar a verdade, né? Lógico, assim, eu não sou Deus, eu não posso julgar ninguém, não posso condenar ninguém ao inferno, mas como católico eu tenho o dever de falar a verdade. Né? Quanto a essas pessoas que defendem aborto, essas pessoas que fazem aborto, médicos que fazem aborto, autoridades que mandam fazer aborto, enfim. O que a gente pode fazer por eles é rezar, para que Deus tenha misericórdia dessas pessoas e se arrependam. Porque essas pessoas estão com as mãos sujas de sangue inocente. Né? E vão ter que prestar contas desse sangue diante no tribunal do justo juiz, nosso Senhor Jesus Cristo. Então cabe a nós rezarmos para que Deus tenha misericórdia dessas pessoas. Né? Só a misericórdia de Deus pode. E também, né? Não podemos esquecer, rezar para que Deus tenha misericórdia dessas vidas inocentes. Né? Inclusive desse bebê de 7 meses, de todas as vidas inocentes ceifadas pelo aborto. Né? Rezar para que Deus tenha misericórdia de todos esses bebês que morreram dessa maneira. Né? Que foram impedidos de nascer com vida. Né? Então, e também não custa lembrar, né? Como estamos em ano de eleição, não custa lembrar. Né? Se somos a favor da vida, então o católico tem que votar a favor da vida. Se o católico é a favor da vida, o católico vota a favor da vida. Então, sempre bom lembrar, católico não vota em política abortista, pelo amor de Deus. Né? Católico não apoia aborto e católico não vota em política abortista, não apoia partido abortista nem política abortista. Então, fique claro, católico tem que ser contra o aborto, a favor da vida. Então, católico não apoia aborto. Católico não pode apoiar a política abortista, não pode apoiar partido abortista. E não pode apoiar o aborto em nenhuma hipótese. Então é isso que eu queria mostrar, né? O vídeo já está um pouco longo. Se você gostou, se quiser mais conteúdo católico além do que eu ponho no meu canal no YouTube, aqui na aba de canais recomendados tem uma lista de vários outros canais católicos que eu gosto, que eu indico, que eu recomendo. Excelentes canais, né? Com excelente conteúdo de formação católica, de apologética, de catequese, enfim. Tá aqui, né? Se quiser conhecer, você clica no nome, no logo do canal e vê lá. Se gostar, você se inscreve. Se não gostar, não se inscreve. Tá aqui as indicações, né? Então, é isso que eu queria mostrar. Se você gostou, deixe seu like, né? Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, compartilhe, ative o sino das notificações se ainda não estiver ativado. Me segue no Instagram se ainda não me segue, @católica. Eu vou deixar o link na descrição. Né? E é isso, né? Até a próxima. E tchau.